sabedoria em conduzir essa igreja a verdadeira palavra do Senhor, como Ele tem feito com muita responsabilidade. E nós louvamos pela vida dele, pela vida da sua família. Muito obrigado por essa noite, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que bênção, que privilégio é poder louvar e exaltar o nome do nosso Deus nesse mês de agosto tão abençoado, mês que nós comemoramos um aniversário, mais um aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi há 166 anos atrás, no dia 12 de agosto, quando o missionário Ashbel Simonton deixou lá o seu país, veio para o Brasil, começou um trabalho pioneiro de plantação de igreja, e hoje nós somos o resultado, nós somos o fruto desse trabalho missionário. E o mês de agosto é um mês muito especial, quando a gente para pensar um pouquinho mais de perto no trabalho missionário e na atividade de evangelização. Então hoje, último domingo do mês de agosto, nós vamos mais uma vez meditar nas Escrituras, Palavra de Deus. Você pode abrir aí a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, para nós pensarmos juntos um pouco no tema de hoje à noite. Qual é a missão? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Qual é a missão de Deus para a sua vida? Será que isso é claro para você? Será que você tem consciência da sua vocação? Ou seja, você veio ao mundo com um propósito, com uma missão. E a pergunta que fica para nós na nossa reflexão de hoje à noite é se isso é claro, se isso é nítido, se isso é explícito para você na sua história, na sua caminhada e na sua existência como ser humano. Pai querido, nós te agradecemos porque estamos aqui reunidos, já escutamos testemunhos maravilhosos, já fomos muito abençoados, adorando e louvando o nome do Senhor. E que bom, Deus, poder chegar aí ao último domingo do mês de agosto com tantas celebrações, festividades, em que comemoramos o trabalho pioneiro, o trabalho missionário, o trabalho evangelístico e o nosso chamado de poder ser sal da terra e luz do mundo. Ó Deus, mais uma vez nós te suplicamos para que a palavra do Senhor nesta noite, mais uma vez, possa falar ao nosso coração e nos ensinar as verdades eternas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Quais são ou quais foram os dias mais importantes da sua vida? Eu tenho certeza de que rapidamente pode passar na sua cabeça vários momentos, vários instantes em que você vivenciou experiências muito agradáveis, especiais, e que você, na sua história, considera e pontua algumas datas como sendo datas de suma importância e de suma relevância para a sua vida e para a sua história. Mas eu gostaria de deixar 3 momentos assim que, ao meu ver, são muito importantes na vida de todos nós. Eu gostaria de salientar 3 datas, 3 momentos, 3 instantes importantes na vida de todos nós. Para mim, essa primeira data, esse primeiro momento de suma importância na vida de todos nós que estamos aqui hoje à noite, é o dia que você nasceu. Essa data é muito importante. O dia que você nasceu é o dia em que você veio ao mundo. Você foi recebido, você foi aguardado, esperado pelos seus pais. E os pais celebraram a chegada de um menino, a chegada de uma menina. E dentro do calendário cronológico, você nasce num dia do ano, no mês do ano. Esse dia portanto, um dia de suma importância. Aliás, você só está aqui hoje
Porque você nasceu e está cumprindo o seu tempo de vida. Uma outra data de suma importância para nós, creio eu, muito relevante, é a data da sua conversão. É a data em que você entendeu de que Deus é aquele que está conduzindo a sua vida, é aquele que salvou a sua vida, é aquele que verdadeiramente traz você discernimento, entendimento e compreensão da verdade. Então, você agora não apenas existe, você vive. E vive com torrentes de água. Você tem a presença do seu Criador. Você tem acesso ao seu Criador. Você tem a instrução que vem do próprio Criador para a sua vida, para as suas intenções, para os seus planos, para os seus objetivos, para as suas decisões. Então, essa data indiscutivelmente é de suma importância. Essa data em que você considera que Deus foi compreendido e conhecido por você. E uma outra data que particularmente eu acho de suma importância é a data em que você entendeu qual é o propósito para a sua vida. Essa talvez seja uma data ainda um pouco nebulosa para alguns, mas é fundamental você compreender qual é o propósito e a missão que você precisa realizar neste mundo. Por quê? Porque você não está aqui por acaso. Você não é uma obra do acaso, nem uma obra da coincidência. E se você está aqui, e nós sabemos que não estamos aqui por acaso, existe um propósito. Existe uma missão. E os anos vão passando e às vezes nem todos buscam essa percepção. Às vezes as pessoas vão simplesmente vivendo cada dia, mas nunca pararam para buscar da parte de Deus aquele dia crucial em que ele ou ela entenderam de que estão aqui na terra para cumprir uma vocação, e cumprindo bem essa vocação vão deixar nos rastros da história um grande legado, um grande testemunho para poder ser contado. Quando a gente analisa a palavra de Deus, a gente percebe claramente de que a palavra de Deus ela vai trazendo para nós luz. E cada vez mais e mais a palavra de Deus nos traz o discernimento daquilo pelo qual nós fomos chamados ou vocacionados. Eu queria chamar aqui para a nossa reflexão um psiquiatra chamado Viktor Frankl. E esse homem ele viveu nos campos de concentração nazista. Ele passou por 2 campos de concentração e a vida dele não foi nada fácil. Ali ele sofre barbaridades. Ele passa pelo campo de concentração de Auschwitz, ele passa pelo campo de concentração de Dachau, mas ele vai construir aquilo que mais tarde vai vir a chamar de logoterapia. Ele entende de que a vida humana ela não pode ser controlada pelas circunstâncias, sejam elas difíceis, sejam elas tempestuosas, sejam elas dolorosas. Ele vai dizer que nós não podemos ser guiados pelas situações que a vida traz, e ele chega a dizer que tudo é um exercício mental. Vejam que esse homem estava dentro dos campos de concentração nazista, vivendo a Segunda Grande Guerra Mundial, judeu, mas mesmo assim ele trouxe uma reflexão profunda quando disse que nada, absolutamente nada pode mudar a sua situação a não ser você mesmo. Porque é tudo uma questão de mente. E muitas vezes nós estamos passando por aflições e as aflições roubam de nós a alegria. Às vezes nós estamos passando por turbulências e as turbulências roubam de nós a esperança.
Às vezes nós estamos passando por situações extremamente complexas e dolorosas, e essas situações complexas e dolorosas drenam do nosso coração a vivacidade de poder viver o exercício da fé. Quando ele sai do campo de concentração, ele escreve um livro e desenvolve a teoria da logoterapia. Esse livro, em 9 semanas, foi o livro mais vendido no mundo no período pós-guerra. Eu abro aspas para poder ler essa frase dele, que para mim é uma frase muito marcante e que me faz pensar em viver o meu propósito, me faz pensar em viver a missão que Deus tem para a minha vida, me faz pensar numa jornada curta que eu tenho neste mundo, sem me deixar abalar pelas circunstâncias aflitivas, sem me deixar abalar pelos sofrimentos, sem me deixar abalar pelas tribulações, porque essas coisas não podem guiar a minha vida. O que guia a minha vida é o meu Criador, é o meu Deus, é o meu Senhor. Então eu abro aspas para citar na íntegra e com fidelidade a frase do pensador: a vida nunca se torna insuportável por causa das circunstâncias, mas apenas por falta de significado e propósito. Essa frase para mim ela é marcante, porque geralmente invertemos ela, e muitas vezes a gente não consegue encontrar o significado e nem o propósito por causa das circunstâncias. Muitas vezes a gente não consegue viver o propósito nem a missão por causa das aflições, por causa das tribulações, por causa dos apertos, por causa das pressões, por causa dos problemas que você vive no seu dia a dia. Agora pare para pensar e refletir. Essas questões não podem moldar a nossa vida. Paulo diz: a tribulação traz perseverança, e a perseverança traz excelência, traz esperança. Então, olhando para o livro de Jeremias, logo no primeiro capítulo, eu vejo que Jeremias ele vai tomar essa consciência do propósito, missão, e da missão, propósito, mesmo entendendo que Jeremias é considerado um profeta chorão, e talvez um dos profetas que passou por momentos mais difíceis em toda a sua história. Quando você lê a história de Jeremias, você fica completamente estupefato, porque a história dele foi dolorosa, foi difícil, marcada por perseguições, por crises intensas, crises emocionais, crises existenciais, crises profundas da alma. Ele questiona Deus, ele refuta Deus, ele quer abrir mão do ministério, ele não quer seguir o seu chamado profético, mas mesmo assim, por mais causticante que fosse a circunstância, ele entendeu de que essas coisas não moldavam o chamado de Deus para a vida dele. Quando eu falo de propósito e de missão, eu não estou falando daquilo que os seus pais querem para você, que é muito comum os pais idealizarem propósitos e missões para os filhos. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo de propósito e missão, eu não estou falando daquilo que o seu cônjuge quer para você, ou a sua namorada, o seu namorado, o seu noivo, ou a própria sociedade. A própria sociedade constrói valores e muitas vezes nós somos moldados pelos valores da sociedade. Não é isso. Não é isso. Quando eu falo de propósito e de missão, e por isso eu considero e classifico a data do entendimento do propósito e da missão como sendo uma data relevante, é de que você possa ter de forma muito clara e muito explícita de que você está no centro da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, no exercício pleno daquilo pelo qual você veio a este mundo. Quando eu olho para o profeta Jeremias, eu vejo que Jeremias, na sua história, muito mais do que um tratado histórico, a história de Jeremias é um paradigma. Preste bastante atenção, é mais do que um tratado histórico. A história de Jeremias é um paradigma para que você tome ciência, consciência, discernimento pleno
de assim como Deus descortinou para ele o propósito, missão, e a missão, propósito. Se você ainda não tem isso muito claro, você precisa entender isso para poder cumprir de forma fiel o tempo que você tem neste mundo. E olha que esse tempo é rápido, é muito rápido. Mas eu não quero passar por este mundo sem cumprir o que Deus tem para mim. Eu não quero viver simplesmente neste mundo sem entender o que Deus tem para mim. Eu quero chegar ao final como o apóstolo Paulo chegou. Combati um bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. A primeira lição que nós podemos olhar nesse texto, e eu chamo a sua atenção para essa lição, aparece no capítulo 1, os versos 4 e 5. Nos versos de número 4 e 5, talvez uma grande lição que precisa ficar para nós é de que nós precisamos descobrir o nosso propósito na presença de Deus e não nas pressões do mundo. Por quê? Porque não são as pressões do mundo que moldam o propósito de Deus para a sua vida. Isso é muito importante. Você tem que descobrir quais são os propósitos de Deus, na presença de Deus, na intimidade com Deus, e não se deixar levar pelas circunstâncias, porque as circunstâncias, elas chegam muitas vezes, e ao chegar elas roubam de nós o discernimento, elas roubam de nós o entendimento. E de repente você deveria estar animado e estar desanimado, você deveria estar alegre e estar triste, você deveria estar cheio de fé e não consegue viver fé, muito pelo contrário, não consegue agradecer, o coração marcado pelo turbilhão da murmuração, do questionamento, do ressentimento, da tristeza, e você é aquele que diz ser um crente, mas não conseguiu ainda visualizar aquilo que Deus tem para você de fato, seja qual for a circunstância. Verso 4 e 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Essa palavra aqui, te conheci, no hebraico, Yadá, Deus está dizendo assim: Jeremias, eu tenho um relacionamento íntimo, profundo com você, antes mesmo de você ser gerado no ventre materno. O Deus soberano conhece você na eternidade. Você já parou para pensar nisso? Antes mesmo de você for concebido no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus já tinha um relacionamento profundo com você. Deus já havia escolhido você para vir a este mundo e nascer como nasceu, onde nasceu, do jeito que você é, para você brilhar, para você ser uma bênção, para você ser um instrumento ousado e usado poderosamente por Deus. Muitas vezes temos uma tendência vitimista, muitas vezes temos uma tendência em que olhamos para nós mesmos e percebemos que não temos nada a contribuir, nada a colaborar. Isso são crenças limitantes que precisam ser tiradas da nossa mente, porque você é especial para Deus. Deus tem um relacionamento profundo com você, íntimo com você, em toda a eternidade. Antes mesmo de você nascer, diz Deus para Jeremias, eu já te conhecia. E eu tenho uma missão para você, Jeremias. Eu tanto te conheci na eternidade, que por te conhecer na eternidade, você já nasce com uma missão e com um propósito. Você vai ser profeta em Judá. Você vai ser profeta entre as nações. Vai ser fácil? Não. Vai ser difícil? Muito. Muito. Vai vir lutas, sim, provações também, dificuldades enormes, mas essas coisas não moldam você. Essas coisas não podem desvirtuar o que eu tenho para você, porque eu tenho um relacionamento íntimo com você, eu tenho um propósito para você, eu tenho uma missão para você. Então, doravante, avance, porque lá na frente eu estarei contigo.
Agora, tudo na nossa vida, mesmo que Deus conheça você desde a eternidade, tendo um relacionamento íntimo, você precisa entender que nessa vida nós temos um tempo. E nós precisamos entender o tempo certo para poder abraçar aquilo que Deus tem para nós. Tudo chega no tempo certo e nós precisamos de muita graça de Deus para não permitir que o nosso coração fique ansioso, temeroso, querendo que as coisas cheguem, visto que as coisas nem sempre vão chegar do jeito que nós gostaríamos que chegasse. Tudo tem o seu tempo certo. Moisés nasce no Egito, cresce no Egito, fica 40 anos no Egito, mas no tempo certo, no tempo de Deus. Ele entende qual é o chamado, ele entende qual é o propósito, ele entende qual é a missão. E olha que a missão dele não foi fácil. Ele deixa os palácios, ele deixa a realeza, ele deixa a riqueza, ele deixa todos os privilégios de um príncipe para ir morar no deserto. Mas ele entendeu que morar no deserto era o tempo certo, era o tempo de Deus, para ele cumprir a missão, propósito, missão que Deus tinha para ele. Com Neemias não foi diferente. Neemias era copeiro do rei, Neemias vivia na Pérsia, era um homem com privilégios, porque ele é quem comia a comida do rei, ele é quem bebia o vinho do rei, e ele vivia como um mordomo, até que ele recebe a notícia do seu irmão de que a cidade estava destruída, completamente queimada, e ele entende que ali era o tempo de Deus para a vida dele. Ele vai ficar 4, 5, 6 meses orando e jejuando. Quando você sai do capítulo 1 de Neemias e vai para o capítulo 2 de Neemias, passou em torno de 4 a 6 meses, orando e jejuando. Quando o rei chega para ele e diz assim: vejam que o seu semblante está meio empalidecido. O que foi, Neemias? Rei, a minha cidade, a cidade dos meus compatriotas está completamente destruída, eu preciso ir. E foi. E em 52 dias construiu a cidade, deixando uma marca indelével, uma marca poderosa, em meio a opressões, em meio a perseguições, em meio a retaliações, em meio a homens que se levantaram contra ele, mentindo, falando mal dele, tentando matá-lo com ciladas diversas, com armadilhas. Mas ele estava ciente de que precisava deixar o palácio para ir para uma cidade queimada. E Saulo de Tarso, um homem com uma autoridade, fariseu dos fariseus, de repente Jesus encontra com ele, ele fica cego e se transforma num dos maiores missionários evangelistas que já passou pela face da terra. Por quê? Porque entendeu o tempo de Deus, entendeu a hora de Deus, para cumprir a missão, propósito, missão. Então vamos fechar essa primeira reflexão fazendo uma aplicação assim muito clara para nós. Nós estamos aqui cumprindo um tempo. Hoje são 31 de agosto de 2025. Já entramos no segundo semestre. Temos mais alguns meses para acabar o ano. Eu queria que você saísse daqui hoje com uma clareza no seu entendimento, para que você descansasse em Deus, aquietasse o seu coração em Deus e soubesse que o Deus que te conhece desde toda a eternidade, num relacionamento íntimo profundo, está trabalhando na sua vida com tempos cronológicos para que as coisas aconteçam de uma forma extraordinária e poderosa. Você não precisa se abater, você não precisa se deixar levar pelas circunstâncias, pelas dificuldades da vida. Persevere. O tempo que Deus te dá hoje é o tempo certo para você perseverar, é o tempo certo para você continuar, é o tempo certo para você olhar fitamente para Ele e continuar naquilo que Ele tem para a sua vida. Mas as pressões são imensas, as lutas são imensas, mas nós vamos entrar, ó Rei, na fornalha ardente. E você pode acender essa fornalha e esquentar essa fornalha muitas e muitas vezes,
nós vamos entrar nessa fornalha. Se o Deus dos céus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se também não quiser nos livrar, Ele não nos livrará. Mas nós vamos na certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então tem um tempo certo para a sua vida. Essa me parece ser uma primeira grande lição de alguém que recebe esse chamado de Deus, do Deus que o conhecia, do Deus que o consagrou, do Deus que o constituiu. Mas me parece que tem uma outra lição importante nesse texto de missão, propósito e propósito, missão. Olha para os versos de 6 a 8. Isso é muito comum. Muito comum. Isso é natural. Nós somos seres humanos. Mas Deus não quer usar anjos. A missão, propósito, missão de Deus não foi delegada aos anjos, foi delegada a você, fraco, pecador, frágil, inconsistente, limitado. Que privilégio maravilhoso. Nós cantarmos ali, a minha esposa me abraçou e sussurrou no meu ouvido: Léo, que privilégio Deus te deu de poder ser pregador do Evangelho. E é verdade. Que privilégio desse Evangelho maravilhoso, gracioso, que enche o nosso coração de esperança. Mas nós somos fracos. Não pensem vocês que eu não relutei. Não pensem vocês que eu titubeei ou deixei de titubear. Não pensem vocês que eu relutei ou não relutei. Por quê? Porque nós somos fracos. Dê uma olhada nos versos que seguem em 6, 7 e 8. E nós precisamos aprender a seguinte lição lendo esses versos. Nós temos que desenvolver os propósitos de Deus, a missão de Deus. Só existe um caminho, não tem outro. Eu custei aprender isso. Custei. E quanto mais eu custava, mais eu sofria. Quanto mais eu custava, mais eu me debatia. Quanto mais eu custava, mais falta de percepção eu tinha. Mas quando isso se torna notório, claro, evidente, fica tudo muito fácil. Mesmo diante das dificuldades da vida. Desenvolva o seu propósito através da obediência, confiando na presença de Deus e não na sua própria capacidade. Quando você descansa em Deus, fala: Deus, soltei o cabo da nau, eu quero te obedecer, não consigo ver, não consigo enxergar, não consigo entender, eu me sinto extremamente frágil, fraco, pecador, mas eu quero obedecer ao Senhor. E se o Senhor está trilhando juntamente comigo, e o caminho que o Senhor está abrindo é este, eu vou caminhar por ele, porque este é o caminho que o Senhor tem para mim. Vejam o que aparece nos versos de números 6, 7 e 8. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não passo de um menino. Mas o Senhor me disse de imediato: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Verso 8, se você tem a sua Bíblia aberta, leia comigo. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não tenha medo, eu sou contigo. Essa é uma palavra de esperança e de motivação para mim e para você, em meio àquilo que nós temos que alcançar nessa vida. Eu sei que você entra aqui com o coração às vezes cheio de objetivos, propósitos e intenções. Nem sempre você tem de forma muito clara o que Deus tem para a sua vida, mas você precisa ter de forma muito clara de que o Senhor é contigo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para onde eu estou indo, vocês não podem ir agora, mas eu não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador prometido, ele guiará vocês a toda justiça, guiará vocês a toda verdade. Não preocupem, não digam, não posso, sou uma criança, não sei falar. Obedeçam.
Apenas obedeçam e Deus te conduzirá em vitória para aquilo que Ele tem preparado para você, pois o Senhor é quem diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui agora aparece um teste muito importante. Esse teste, o primeiro casal não deu conta de passar por ele. Lá no jardim do Éden, o mesmo teste que Deus deu para ele, deu para Jeremias. O mesmo teste que Deus deu para Eva, deu para Adão, deu para Jeremias e deu para mim e para você. Esse é o grande teste. Esse teste se chama obediência. Pastor, eu não sei o que fazer, nem como fazer. Muitas vezes a minha vida está embaralhada, confusa, e eu vou confessar, muitas vezes as circunstâncias moldam o meu coração. Muitas vezes as circunstâncias difíceis do meu coração roubam de mim todas as possibilidades de continuar na obra de Deus. Afinal de contas, muitas vezes eu largo a obra de Deus, eu abro mão daquilo que Deus tem proposto para mim por causa das tensões, por causa das dificuldades, por causa das crises. Afinal de contas, nós não sabemos falar, nós somos criança. Deus, nós não temos a menor possibilidade de ir. Não diga: eu sou uma criança, eu sou contigo e eu vou te livrar. Não tenha medo, eu vou te livrar, eu vou te sustentar. A grande situação que aparece aqui é uma situação muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Obedecer a Deus nem sempre é um caminho fácil. Obedecer a Deus às vezes é muito difícil. E nós temos uma tendência de colocar desculpas. Isso é muito comum na natureza humana e Jeremias está fazendo isso. Colocando desculpas: eu não posso ir, eu não tenho condições, eu sou fraco, olha só que luta, olha só que dificuldade, eu não tenho dinheiro, eu não sei falar, eu não sei me projetar. Deixa eu te falar uma coisa, não diga isso, diga para o Senhor: eis-me aqui. E obedeça. Você precisa exatamente acertar no teste de Deus. E para acertar no teste de Deus, você tem que obedecer. A obediência é o caminho mais assertivo, se não for o único caminho assertivo de alcançar a vontade de Deus e de cumprir a vontade dele na terra. Foi por causa da desobediência que o primeiro casal entrou nessa situação de queda, porque Deus disse: vocês podem desfrutar de tudo, menos a mim. E eles desobedeceram. E a desobediência deles, como uma avalanche, trouxe consequências terríveis para a humanidade. O meu coração, o seu coração, nós temos um coração depravado, nós temos um coração pecador, nós temos um coração murmurador, nós temos um coração inquieto, nós temos um coração desobediente a Deus. Deus fala, Deus mostra, Deus instrui, Deus abençoa, as janelas do céu se abrem, milagres, 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 e lá estamos nós, desobedecendo o que Deus tem para nós, postergando, protelando, criando uma série de desculpas, criando uma série de justificativas para não cumprir na inteireza, na integridade, a missão, o propósito missão. Deus está mostrando para Jeremias, Deus está mostrando para mim e para você, de que o que Ele tem para nós é muito maior do que nós podemos entender e imaginar, mas nós precisamos obedecer. E tem uma terceira e última lição nesse texto. Depois de todo esse processo de Deus trabalhando no coração de Jeremias, eu chamo a sua atenção agora para os versos finais, verso 9 e verso 10. No verso 9 e 10, Deus vai mostrar para Jeremias que ele precisava dedicar ao propósito, missão, e a missão, propósito, com muita fidelidade. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Pastor, eu ainda não sei qual é o meu propósito, missão, nem a minha missão, propósito. Deixa o tempo de Deus mostrar. Seja obediente e fiel. Ponto. Simples assim. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E às vezes eu fico perdido na vontade de Deus, o meu coração está cheio de boas intenções,
o meu coração tem muitas decisões, mas eu não consigo discernir qual é a vontade de Deus. Obedeça, seja fiel e deixe o tempo de Deus te mostrar. Vejam os versos de número 9 e 10. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Olha os verbos que aparecem aí agora. Para arrancares, derribares, destruíres, arruinares, e também para edificares e para plantares. Se no primeiro momento nós temos o tempo certo, se no segundo momento nós temos o teste certo, nós agora vamos ter nesse texto a tensão certa. E preste bastante atenção, que se você entender isso, olhando para esses verbos mostram que a palavra de Deus continua viva e ativa nos nossos dias. Essa palavra de Deus continua nos fortalecendo, nos fortificando, nos sustentando. Não é a minha força, não é a minha capacidade. A grande tensão é porque você muitas vezes coloca a sua capacidade em detrimento à palavra de Deus. Você tem que entender essa tensão. Não é você, é Deus. Não é a sua condição, é Deus. Não é o seu exercício de fé, é a fé que chega da parte de Deus como dom dele para você. Não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Não é a sua salvação, é a salvação de Deus. Não é o seu propósito pessoal, é o propósito de Deus. Então essa tensão ela precisa ficar muito clara, porque muitas vezes nós somos mais tendenciosos a quem somos, ao que podemos ou não podemos, o que fazemos ou não fazemos. Muitas vezes somos tendenciosos, o meu coração é fraco, eu sou pecador. Olha a circunstância, olha a dificuldade, olha a tribulação, olha a justificativa, olha a desculpa. Pedro, sai do barco e vem. Pela palavra de Deus ele foi e andou sobre as águas. Pela palavra de Deus. Porque quando a tensão entrou em curto-circuito, ele deixou de ouvir e seguir a palavra de Jesus e se perdeu nas circunstâncias dos ventos e na circunstância das ondas, e por isso afundou. A mensagem de hoje é muito clara. A mensagem de hoje é que para que você saia daqui entendendo que problema você vai continuar tendo, luta você vai continuar tendo, dificuldades no trabalho, dificuldades dentro de casa, dificuldade com os vizinhos, dificuldade com os parentes. Isso faz parte da vida. Mas o que molda você não são essas coisas. Timóteo estava enfraquecido e Paulo escreve para ele dizendo assim: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender. Nós temos que fazer o corte certo nessa tensão, para que essa tensão possa ser muito diagnosticada e você dar primazia para a palavra, dar primazia para aquilo que Deus tem para você. Essa palavra continua ativa, essa palavra continua viva, essa palavra continua poderosa no meu e no seu coração. Não é pela sua força, Jeremias. Hoje eu te constituo sobre as nações. Hoje eu te constituo sobre os reinos. Não é você, Jeremias. Não são as suas lutas, Jeremias. Eu te constituo sobre as nações. Eu te constituo sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares e também edificares e também para plantares, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e continuarei sendo o mesmo pelos séculos dos séculos. Só eu, Jeremias,
Nenhum outro tem poder para arrancar os selos do livro da vida. Apocalipse capítulo 5. Só o Cordeiro de Deus tem poder para se apresentar diante do trono de Deus, diz o Apocalipse 5. E ele abre os selos do livro da vida e ele mostra quem são aqueles que estão no livro da vida. E eu quero crer que o seu nome está lá. Amém. Irmãos, nossa vida é curta. Nossa vida passa rápido. Eu gostaria que você pudesse sair daqui hoje à noite pensando fortemente, não nos seus problemas, nem nas suas circunstâncias, nem nas suas dificuldades, para criar desculpas e justificativas e deixar passar a maior oportunidade da sua vida. A maior oportunidade, e essa oportunidade, ela vem uma vez só. A oportunidade de poder estar vivo e de poder trabalhar para Deus, semear para Deus, ser uma bênção para Deus e um instrumento poderoso nas mãos de Deus, cumprindo o propósito e a missão e o propósito. E eu concluo chamando você para parar, chamando você para poder pensar, chamando você para poder perseguir os propósitos de Cristo na sua vida. Vamos parar um pouquinho e pensar na nossa trajetória até o dia de hoje. Quantas desculpas justificativas, quanta ansiedade. Deixa eu te falar mais uma vez dessa conclusão. Entenda o tempo certo de Deus para você. Acerte no teste certo. O teste é um só. Obedeça. 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 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, verdadeiramente estes são os que me amam. Obedeça. É difícil, não é simples. Obedeça a palavra de Deus. Jesus, o vinho acabou na festa de casamento. Enche as talhas de água. Obedeça. Encha as talhas de água, obedeça. Encha as talhas de água, o milagre vem com o Senhor. Tempo certo, teste certo e tensão certa. A grande tensão certa é você entender de que a atividade, o poder e a força está na palavra de Deus, porque quem te constitui é o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu chamo a Márcia aqui à frente com os irmãos do Ministério de Louvor e eu quero orar para a sua vida. Quais são as 3 datas mais importantes da sua história? O dia que você nasceu, o dia que você entendeu que o Criador é quem governa a sua vida e o seu coração, e o dia em que você entendeu que está aqui neste mundo para cumprir um propósito, uma missão, um propósito. Você não está apenas existindo, você está vivendo para a glória de Deus. Essas 3 datas são muito importantes. Então que Deus possa trabalhar no seu coração e sem desculpas e justificativas você dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós temos tantas coisas para fazer e às vezes não sabemos por onde começar. Nós temos tantas oportunidades e às vezes desperdiçamos todas elas. Nós temos um tempo cronológico onde dia a dia vamos agregando anos de vida, vamos envelhecendo e às vezes vamos desperdiçando esse tempo com coisas tão inúteis, tão tolas, tão supérfluas. Ah, Deus querido, nos ajude a entender, nos ajude a compreender que o que molda a nossa vida, o que controla a nossa vida, o que direciona a nossa vida, não é, nunca foi e não poderá ser as circunstâncias. O que verdadeiramente controla e governa a nossa vida é o Senhor. Então Deus, não permita que as circunstâncias
torne a nossa vida insuportável, ao ponto de não entendermos qual é o sentido, o significado, o propósito e a missão, mas que o Senhor possa transformar, ó Deus, tudo aquilo que é empecilho e descortinar diante dos nossos olhos espirituais e do nosso coração a verdadeira vontade do Senhor, para que eu e você, sem exceção, comecemos mais uma semana cumprindo integralmente o que Deus tem para todos nós. Obedeça, seja fiel, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, descansa nas promessas, e só cante essa canção. Essa canção é uma canção que eu aconselho nem todos a cantarem, viu? Eu prefiro que você não cante, porque se você cantar, a letra dessa canção é muito complexa, é muito séria, meu Deus, cuidado, é preferível não cantar. Mas se você cantar essa canção, se você sentir que o Espírito de Deus está te fortalecendo e trabalhando no seu coração para você abrir a sua boca e cantar, não cante de forma mecânica e técnica, cante. Se você quiser, você não é obrigado e nem tem que preocupar com quem está do seu lado. Agora pare para pensar, só cante, só cante, só cante essa canção se verdadeiramente o Espírito de Deus estiver trabalhando no seu coração e dizendo para você: hoje eu começo a evidenciar ainda mais o propósito e a missão que eu tenho para você. Vamos louvar a Deus com essa canção, com muito cuidado, com muito temor, e só cante se você entender que está sendo chamado para cantar. Deus abençoe.